Hoje, esse evangelho de hoje, à primeira vista, é assustador. Jesus está falando sobre o templo, aquela beleza daquele templo, cheio, é igual aqui, né? Cheio de colunas, cheio de coisa bonita. Mas Jesus jogou uma água fria no pessoal. Isso você está vendo aqui, vai ter destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E é mesmo, né? Ele estava falando das coisas materiais. Ele não estava falando das coisas espirituais, não. Ele estava falando assim, tudo que nós construímos na matéria, acaba. É isso que ele quis dizer. Ele quis dizer, tudo que a gente constrói na matéria, tudo que a gente elabora na matéria, tem um início e tem um fim. E depois ele muda de assunto. Porque os apóstolos, as pessoas estão vendo, mas quando se dará isso, Senhor? Olha, Jesus estava falando sobre aquilo que a gente elabora na matéria. Então ele tinha que falar, ele tinha que responder com coisas da matéria. Quando se dará isso, Senhor? Quer dizer, quando é que nós elaboramos as coisas e quando é que as nossas coisas são findas, são terminadas? Quando é? Na verdade, a pergunta foi essa. Jesus, então, ele fala na matéria. Quando vocês virem falando sou eu, não vai atrás dessas pessoas, não. Não vai, não. Porque eu falo por si próprio. O divino fala por si próprio. O divino manda recado. O divino não manda recado para ninguém. Ele fala por si próprio. Quando vocês virem nação contra nação, terra, terremotos, tsunamis, isso é normal. É aquilo que começa e acaba. Um terremoto começa e acaba. Um tsunami começa e acaba. Não é isso que vai dizer que sou eu, não. O que vai dizer que sou eu mesmo vou falar. Eu mesmo vou fazer as coisas acontecerem. Eu não vou mandar recado para ninguém. Eu não vou ficar aparecendo para os outros. Fala com fulano que vai acontecer. Não, não fala. O recado de Cristo, ele é direto às pessoas. Nós estamos vivendo hoje aquilo que Jesus falou. Nós estamos vivendo épocas assim de contradição. Agora, por exemplo, estão falando que o mundo vai acabar dia 21. 21 de dezembro. Poxa, eu tenho tanta coisa a fazer, não vai dar tempo. Não é? Se o mundo fosse acabado dia 21 de dezembro, o Cristo não deixaria nós sem saber das coisas, de qualquer maneira. Não. Haveria sinais concretos, mas do divino. Não é terremoto, não é tsunami, não é nada disso. Porque isso sempre teve. Nós é que vivemos numa época muito imediatista, porque a Europa foi dizimada por 2 guerras. Para mim, o mundo estava acabando ali. A Europa foi dizimada, quase dizimada por uma peste. Átila invadiu a Europa, acabou com tudo. O Império Romano caiu. O Egito, aquela maravilha, só sobraram aquelas pirâmides lá, assim mesmo uns cacos que ninguém entende nada. Então, tudo da matéria começa e termina. É isso que Jesus estava falando. Vocês estão preocupados demais com coisas da matéria. E uma coisa interessante que ele falou, ele nos ensinou como ver a matéria. Como perceber o divino na matéria. Como perceber a matéria no divino. Muitas vezes a gente vê a matéria no divino. E não é por aí. Porque Deus não permite nunca. A linguagem divina é uma, a linguagem humana é outra. É completamente diferente. Às vezes nós não entendemos a linguagem divina.
e às vezes a gente nem entende a linguagem humana. Então, nós estamos aí, hoje, 27, né? Quer dizer, está faltando poucos dias para o mundo acabar, né? Então, pelo amor de Deus, gente. Então, quem acredita nisso, vamos aproveitar e fazer alguma coisa. Tem, às vezes, um vizinho morrendo de fome. Às vezes, tem um pai, uma mãe, que a gente não conversa com eles há muito tempo, um filho que a gente briga com ele. Aproveita para fazer isso. Se vamos acreditar no final do mundo, vamos fazer alguma coisa, pelo menos a gente ser recebido de braços abertos por Deus, não é? Mas vocês podem ter certeza, o divino e humano não se mistura. A linguagem divina é uma, a linguagem humana é outra, completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E pode ter certeza que quando tiver que o mundo acabar, Deus vai avisar a todos nós. Não vai mandar recado, não vai mandar recado por Pedra Maia, não vai mandar recado por ninguém. Ele vem e fala. Mas aí existe uma coisa muito interessante. Nunca Deus falou diretamente com as pessoas, a não ser sobre a humanidade do Cristo. Cristo quis ser humano para poder falar a nossa linguagem. Então, nós temos que ler o Evangelho, nós temos que entender o Evangelho, nós temos que entender o que Jesus está falando nos Evangelhos, porque está tudo lá. Ele não mandou recado, não. Está tudo lá escrito direitinho. Não fica dando ouvido às coisas que a gente só causa confusão na vida da gente, não. Não é por aí, não. Eu não gosto de fazer de Nossa Senhora um fantoche para que a gente possa direcionar as nossas coisas. É as coisas dela, não é? Então, Nossa Senhora fala. Mas quando começa promessas, quando começa essas coisas estranhas, que a gente entende pelo lado humano, cuidado, que não é por aí. Porque a linguagem celeste é uma, a linguagem humana é outra. Então, procurem ler o Evangelho, procurem se entender do que foi que aconteceu com Jesus, que vocês vão entender muito bem, tá bom? Fica meu recado por hoje. Cuidado, o mundo não vai acabar no dia 21, tá bom?